as revoluções industriais e o desenvolvimento das tecnologias. Hoje, como no século XVIII, acreditamos que vivemos o auge e o ápice do desenvolvimento humano, em vista da tecnologia que nos está disponível. Entretanto, as tecnologias só são acessíveis àqueles que podem pagar, pois tudo o que a envolve, relacionam-se custos, além de anos de pesquisa e aperfeiçoamento. Nesse contexto, a humanidade vem desenvolvendo invenções, descobertas e tecnologias, desde a pré-história, quando passou a ter domínio sobre o fogo, e depois disso, o surgimento da roda e o aparecimento das primeiras civilizações, em que muitas delas existem até os dias atuais, registros gravados em pedra ou talhados em paredes, onde se sugere ter havido algum tipo de ajuda vinda das estrelas, as quais hoje se acreditam ser inteligências extraterrestres e que na época foram chamados deuses. Após alguns séculos, em um certo ponto da nossa história, a humanidade passou a experimentar de modo cada vez mais rápido descobertas e invenções, sejam de natureza mecânica, elétrica, eletrônica, digital ou virtual. Mas para compreendermos o atual estágio da indústria, precisamos entender como se deram as fases anteriores que caracterizaram os distintos ciclos. A Revolução Industrial do século XVIII. A primeira Revolução Industrial, propriamente dita, foi o processo que modernizou os meios de produção em massa dos mais diversos produtos. Com a Revolução Industrial, a qual se deu início no ano de 1760, ocorreu o uso de máquinas movidas a vapor, que aceleraram os processos de produção. Através disso, houve uma mudança de conceito produtivo fabril, antes conhecido por manufaturas, caracterizado pelo uso das mãos nos processos de fabricação, para o conceito industrial, onde as máquinas auxiliam, em maior parte, o trabalho manual, resultando a partir disso, numa maior produtividade do trabalhador. Desse modo, com o aperfeiçoamento dos processos produtivos, através da introdução de máquinas hidráulicas e a vapor, também surgiram ramos auxiliares como a ferramentaria, além de outros processos de fabricação com a inserção de produtos químicos e metalúrgicos. Evolução da primeira indústria. A primeira experiência de mecanização em um processo produtivo se deu no setor têxtil, onde a adoção de métodos motrizes mecânicos hidráulicos e por vapor deu um ganho de produtividade por trabalhador de 1 para 500. Na parte mais complicada do processo, de descaroçar o algodão, o fator de produtividade passou para um ganho de 50 trabalhadores. Com o aperfeiçoamento das máquinas a vapor, houve um ganho na economia de combustível, geralmente lenha ou carvão mineral. Graças à melhora no desempenho das máquinas a vapor, a produção aumentou, o que reduziu o preço dos produtos, melhorando ainda a qualidade, o que melhorou muitos lucros da burguesia, que os fez aumentar investimentos na indústria. Através do domínio da tecnologia motriz a vapor, os processos fabris-siderúrgicos também se aperfeiçoaram e assim, a forja do ferro deu melhor performance aos alto-fornos que permitiu a produção de materiais ferrosos melhores e a custos mais baixos. Com a melhora nos padrões fabris das siderurgias, também foi possível a fabricação de novas máquinas e ferramentas que aumentaram a eficiência produtiva de produtos acabados para o consumidor final. Ao final da primeira Revolução Industrial por volta dos anos de 1840, ou seja, um período de 80 anos, houve uma mudança radical de vida da população, principalmente na Grã-Bretanha, onde se deu o ponto de partida da Revolução Industrial. A massa salarial, apesar de ainda muito reduzida, fez surgir novos mercados no comércio varejista local das cidades britânicas mais industrializadas como Manchester e Liverpool. Os impactos sociais da Revolução Industrial foram tímidos na verificação de uma melhora no padrão de vida dos operários das fábricas. O preço dos alimentos não caiu, pois o foco na produção agrícola ficou em segundo plano. A desnutrição da população como um todo era nítida, tanto que a expectativa de vida de um cidadão inglês pobre era de no máximo 30 ou 35 anos, enquanto a do americano na mesma época do século XIX era de uma proporção de 10 anos mais. A redução no preço dos alimentos só melhorou de fato, com políticas de incentivo do governo para o aumento da produção agrícola com foco na segurança alimentar e com a melhora da infraestrutura de transportes, especialmente hidroviária e ferroviária. Outro problema ocasionado foi o desemprego de artesãos manufatureiros que perderam espaço para fábricas industriais de produção em escala. Uma recessão econômica ocorreu entre o final da década de 1830 e o início da década de 1840, quando as primeiras inovações da Revolução Industrial se desaceleraram devido ao amadurecimento dos mercados. Uma situação que se perdurou ao menos por 30 ou 35 anos até o advento da fase seguinte do processo de aperfeiçoamento industrial. A Segunda Revolução Industrial teve início de meados para a segunda metade do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Envolveu, sobretudo,
a substituição do vapor pela eletricidade e o petróleo como combustível para alimentar as indústrias. O destaque especial para essa fase da indústria se dá sobretudo em personalidades como Thomas Edison, Nikola Tesla e George Westinghouse para a eletricidade e de John Rockefeller para a indústria do petróleo. Em 1895, o físico alemão Konrad Rontgen descobriu o que ele chamou de raio-x, mais tarde também chamados de raios catódicos, marcando uma das primeiras experiências humanas com a radiação. Houve ainda o uso de tecnologias pré-existentes que se consolidaram durante a Segunda Revolução Industrial, como o telégrafo, as ferrovias e o telefone. No ano seguinte, outro físico francês, Henri Becquerel, enfim descobriu a radioatividade, ao estudar a fosforescência natural de substâncias. Becquerel guardou uma amostra de urânio em uma chapa fotográfica numa gaveta e, após algum tempo, notou sinais de radioatividade na mesma. Além do aperfeiçoamento dos processos químicos, petroquímicos e da siderurgia com a introdução do aço, através do método produtivo desenvolvido por Carl Siemens, nesse estágio de desenvolvimento da indústria mundial. Marca ainda a entrada da Alemanha e Estados Unidos no rol de potências industriais, antes dominados apenas por Grã-Bretanha e França. Foi uma fase em que também houve uma maior preocupação com as padronizações de qualidade nos processos produtivos industriais. Tendo ainda o aprimoramento de técnicas de produção como a introdução dos métodos de gerenciamento científico taylorista, de Frederick Winslow Taylor, e fordista, com a linha de montagem, desenvolvida por Henry Ford, fundador da Ford Motor Company de automóveis. A indústria atômica teve suas primeiras descobertas no final da década de 1930, a qual deu como aplicação dentre várias finalidades, desde a simples geração de energia elétrica, ao uso como combustível para navios, submarinos, além do uso na área medicinal e até armamentício bélico. Outro setor que se desenvolveu muito durante este estágio de evolução dos processos industriais foi a indústria alimentícia, por meio do aperfeiçoamento nos métodos de produção de refrigerantes, chocolates, guloseimas, enlatados, frigorificados e alimentos derivados de leite e milho, tais como biscoitos e cereais para consumo matinal. Além disso, houve ainda a introdução do cinema, do rádio e da TV, além da primeira mídia musical em vinil long play, tocada por meio do gramofone. Outro enorme avanço, mas desta vez, na área da medicina, foi a descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico, em 1928, feita por Alexander Fleming. Como efeitos dos impactos sociais da Segunda Revolução Industrial, se deu através do avanço do êxodo rural e o aumento das áreas urbanizadas ao redor de grandes polos fabris localizadas em cidades onde a indústria se desenvolveu mais. A Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Digital. Nesse terceiro estágio da indústria, observa-se os fatos ocorridos após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente de 1950 até o ano 2000. Tem como principais marcos a introdução de tecnologia aeroespacial e principalmente da eletrônica, além da internet. Inicialmente, houve a popularização dos eletrodomésticos, geladeiras, batedeiras, liquidificadores, do forno e micro-ondas e da TV em cores. Após a década de 1970, inicia-se o surgimento dos eletroeletrônicos, tais como reprodutores de mídias musicais em cassete, portáteis e os sistemas de som, com rádio e mídias em vinil, LP e cassete, conjugados a um par de caixas de som e depois com compact disc, CD, além ainda da fibra ótica, da informática, dos computadores domésticos, da telefonia móvel celular e da internet. Cronologia da Terceira Revolução Industrial. Década de 1950. Invenção acidental do forno de micro-ondas e o primeiro transplante de rim em 1954. Anos 1960. Corrida espacial. 1967. Ocorre o primeiro transplante de coração, o paciente sobreviveu por 54 dias. 1969. Caminhada do homem na Lua e desenvolvimento da ARPANET, rede de computadores precursora da internet. Anos 1970. 1973. Invenção do telefone móvel celular. 1975. Surgimento da primeira empresa especializada em softwares para computadores, a Microsoft. 1976. Apresentação do primeiro computador pessoal desenvolvido pela Apple, chamado de Apple I, embora 3 anos antes, a Xerox já tivesse desenvolvido Xerox Alto com sistema operacional próprio e interface gráfica de usuário com navegação por mouse, mas sem fazer qualquer uso comercial do mesmo. 1978. São lançados os primeiros satélites transmissores de sinal para navegação em GPS, Global Positioning System, sistema de posicionamento global, inicialmente de uso militar. 1979.
É lançada a primeira rede comercial de telefonia móvel celular no Japão, 1G. Anos 1980. 1981. IBM lança seu primeiro computador pessoal doméstico. 1983. Liberado o uso civil do GPS, mas ainda um público muito restrito, no modo disponibilidade seletiva. 1984. Lançamento do Macintosh, um computador pessoal destinado a crianças e jovens, fazendo o primeiro uso comercial da interface gráfica desenvolvida pela Xerox em 1973. 1985. Lançamento do sistema operacional, o Microsoft Windows, destinado a computadores domésticos, desenvolvido em plataforma própria MS-DOS, porém, utilizando interface gráfica do Macintosh. Anos 1990. 1991. Lançamento da rede GSM de telefonia celular 2G. 1992. Popularização da internet doméstica nos Estados Unidos, que já estava disponível comercialmente desde 1987. 1995. Popularização da internet de telefonia fixa discada no Brasil. 1997. Surgimento da internet sem fio, definida em um padrão global como Wi-Fi. 1997. Clonagem da ovelha Dolly. 1998. Surgimento do Google, o primeiro site de buscas destinado a encontrar outros sites na internet. 1998. Criado em 1989 para tratamentos de dores no peito, o Viagra licenciado para tratamentos de impotência sexual masculina nos Estados Unidos. 1998. A Gillette apresenta o barbeador de 3 lâminas, considerado uma inovação, desde o surgimento do primeiro barbeador em 1903. 2000. O GPS passa a funcionar sem nenhum tipo de limitação de uso civil. Impactos sociais. Com a tecnologia cada vez mais próxima das pessoas comuns, ocorre também a chamada exclusão digital. Mesmo antes da popularização da internet, menos de 10% das residências tanto nos Estados Unidos como no Brasil tinham computador e até o ano 2000, menos de 5% das pessoas tinham acesso à internet em casa. Quarta Revolução Industrial. Indústria 4.0 e a Internet das Coisas. Nesse aspecto, para delimitarmos com precisão os acontecimentos que marcaram as eras revolucionárias da indústria, vamos recapitular as evoluções mais incisivas que fizeram a diferença entre um estágio e outro da indústria. Primeira Revolução Industrial, marcado pelo uso do vapor como força motriz para máquinas industriais. Segunda Revolução Industrial, destaca-se pelo uso da eletricidade, do petróleo e da energia nuclear, do telégrafo, das ferrovias e do telefone. Terceira Revolução Industrial, teve como marco a introdução da eletrônica, da computação, da telefonia móvel celular, da transmissão de dados e da internet. Quarta Revolução Industrial, tem como principal inovação industrial o uso das tecnologias virtuais para a movimentação ou controle de máquinas e equipamentos industriais ou logísticos. Está embasada dentro do conceito conhecido como Internet das Coisas, nos sistemas cyberfísicos, computação em nuvem e inteligências artificiais, que se trata de uma rede de dispositivos físicos que se conectam e trocam dados entre si e com outros sistemas, através da internet. O nome Indústria 4.0 se originou de um projeto do governo alemão que promove a informatização da manufatura com a integração de dados. Com isso, enquanto na segunda revolução industrial, houve a eletrificação em massa nos processos de produção e a terceira revolução industrial trouxe a automação dos processos produtivos industriais, por via da computação, a quarta revolução industrial propõe que essa automação se dê por meio de redes de internet Wi-Fi, sistemas cyberfísicos e até inteligências artificiais. A indústria 4.0 também deixa nítida até a mudança do conceito sobre país industrializado, em que não caberia mais apenas o simples fato de haver polos industriais em uma economia, mas aquele que tem o domínio sobre uma parte ou maior número delas. Por isso é importante a questão que envolve patentes ou pleno controle sobre setores de alta tecnologia, tais como a fabricação de chips. Portanto, um país pode até ser dotado de todas as tecnologias modernas industriais da atualidade, mas se apenas importar essas tecnologias e não o domínio delas, esse país continuará sempre em uma condição de atraso com relação aos demais, pois não envolve apenas a exportação de bens e serviços que a maior parte deles produz e também exporta, mas exportação de tecnologias. Impactos sociais da quarta revolução industrial ou indústria 4.0. O maior impacto social que a indústria 4.0 pode trazer à sociedade é, sem nenhuma sombra de dúvidas, o aumento exponencial do desemprego, mesmo entre pessoas altamente qualificadas, mas que não dominam as novas tecnologias do ponto de vista empresarial. Principalmente no que se refere à atividade onde as inteligências artificiais se sobressaírem e no amplo aumento da automação industrial,
ao ponto de substituir mais 90% da força de trabalho humana, gerando custos e mazelas sociais irreversíveis no médio e longo prazos.